Boa noite a todas e todos. Eu sou a Ruth, vice-presidenta do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Macatuba, que foi criado através da Lei 2.999 e sancionada dia 8 de março de 2022. Hoje, com o apoio da Prefeitura de Macatuba e da Câmara de Vereadores, em celebração do Dia Internacional da Mulher, promove este evento. Manuela Dávila, em seu livro Somos as Palavras que Usamos, diz, abre aspas, embora existe um debate histórico sobre as razões da escolha do 8 de março como Dia Internacional da Mulher, não há nenhuma dúvida de essa ser uma data proposta como marco da luta das mulheres em defesa de seus direitos, e não uma mera celebração de virtudes femininas com promoções de maquiagem e buquês de flores. Fecha aspas. Também no mesmo livro, ela cita, abre aspas, fatos históricos apontam para a certeza de que 8 de março é fruto de diversas ações de mulheres em luta contra a desigualdade no mundo do trabalho e em defesa de seus direitos. E, por isso, não é uma data festiva, embora tenhamos que celebrar a vida, mas uma data de luta. Fecha aspas. Basta uma crise econômica para os direitos das mulheres serem contestados, já disse Simone de Beauvoir. Se tantos direitos já foram conquistados, por que as mulheres estão pouco representadas na política? Por que elas desistem, mesmo quando são a maioria na população? Por que as estatísticas não param de crescer quanto à violência doméstica e de gênero? 1 em cada 4 meninas faltam da escola no período menstrual, porque não têm absorventes, item tão necessário que não faz parte de nenhuma cesta básica. Isso interfere no desempenho escolar e no seu desenvolvimento profissional. Se 67,2% das mulheres com idade entre 25 e 49 anos e sem filhos têm alguma ocupação, apenas 54,6% das mulheres com filhos até 3 anos estão no mercado de trabalho. A situação geral é oposta quando falamos em homens. Os que são pais de crianças de até 3 anos registraram um nível de ocupação de 89,2%. E respira fundo, que agora vamos falar sobre trabalho doméstico. Nessa pesquisa de 2019, as informações já nos mostravam que as mulheres trabalhavam quase o dobro que os homens dentro de casa, 21,4 horas semanais contra 11. Na pandemia, isso se agravou. O Brasil tem 11 milhões de mães solo. Em 2021, 6,3% das crianças foram registradas sem o nome paterno. Segundo dados de 2018, tramitam nos tribunais de justiça cerca de 104 mil processos de cobrança de pensão, o equivalente a 40% dos divórcios. Estes são apenas alguns dados que nos remetem à pergunta: por que lutamos? Antes de iniciarmos a nossa conversa com a palestrante do dia, passo a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Cristiano Mendes, para suas considerações. Boa noite a todos. Em nome da doutora Amanda, presidente do Conselho, cumprimento a todos os membros, cumprimento aqui a todos os presentes, em nome aqui da Câmara Municipal, e a todos que estão nos acompanhando aqui pelos nossos meios de comunicação. Uma ótima noite a todos. Não posso deixar de falar que é uma alegria, principalmente estar recebendo aqui, para debater de um tema muito importante, que é o direito da mulher, os direitos da mulher, e nada mais do que aqui na Câmara Municipal, a parceria com o Poder Público é muito importante para isso. Na oportunidade, representando aqui também o nosso excelentíssimo prefeito, o senhor Anderson Ferreira, que não se faz presente no município, pois está em compromisso,
e o seu vice-prefeito Claudinei Moraes. Vou ler uma mensagem dele aqui. A passagem do Dia Internacional da Mulher deve ser celebrada como reconhecimento àquelas que lutaram durante toda a nossa história para garantir as conquistas de direitos fundamentais, assim, a fim de permitir o pleno exercício da cidadania das mulheres. Embora reconhecemos avanços, também sabemos que a justa condição de igualdade ainda não é uma realidade sob diversos aspectos. Assim, é dever de todos nós, em especial aos que detêm papel de comando nos poderes constituídos, continuar lutando para garantir às mulheres independência e protagonismo na vida social. Parabenizo as mulheres macatubenses por esta data e reafirmo meu compromisso de continuar somando esforços em defesa dos direitos da mulher. Palavras do nosso excelentíssimo prefeito, senhor Anderson Ferreira. Em nome da Câmara Municipal, gostaria também de ler aqui um breve texto, uma mensagem aqui de todos os vereadores aqui para esse dia muito importante. Tenho certeza da importância desse dia, de ser debatido e levar realmente ao conhecimento de todas as pessoas dados e números importantes para o combate, aí, principalmente no que tange a questão da violência contra a mulher. É com imenso prazer que a Câmara Municipal recebe nesta noite o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher e a advogada doutora Daniela Rodrigueiro. Seja muito bem-vinda à Câmara Municipal de Macatuba e todo o público que está presente e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 35% das mulheres ao redor do mundo sofrem algum tipo de violência física ou sexual durante a sua vida. O número é alarmante, não é verdade? Esses dados permaneceram praticamente inalterados nas últimas décadas. Nós, aqui, como poder público, temos o papel de colaborar e contribuir para a mudança na sociedade. Por meio de leis e de fiscalização, podemos mudar essa realidade. A violência, em todas as suas formas, pode ter um impacto na saúde e no bem-estar de uma mulher pelo resto da sua vida, mesmo muito tempo depois da violência ter acabado. A prevenção da violência exige o enfrentamento das desigualdades econômicas e sociais, garantindo o acesso à educação e ao trabalho seguro e mudando as normas e instituições discriminatórias de gênero. As intervenções bem-sucedidas também incluem estratégias que garantam que os serviços essenciais estejam disponíveis e acessíveis, que apoiem as organizações que lutam pelos direitos das mulheres, como, por exemplo, o nosso Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, e assim desafiam as normas sociais injustas. Reformem as leis discriminatórias e fortaleçam as respostas legais, oferecendo assim mais proteção às mulheres. Neste dia 8 de março, em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, em nome de todos os vereadores, em nome da Câmara dos Vereadores, parabenizo a todas as mulheres pelas suas lutas e conquistas. E reforço o compromisso do Poder Legislativo em apoiar iniciativas e políticas públicas que apoiem e garantam os direitos das mulheres. É aqui o nosso recado e deixando as portas abertas para que contem com a Câmara de Vereadores e contem aqui com o Poder Legislativo. Muito obrigado a todos, desejo a todos uma ótima palestra. Agradecemos ao senhor Cristiano pelas palavras e vamos dar continuidade ao evento, chamando à mesa a nossa convidada, a doutora Daniela Rodrigueiro, advogada, criminalista e professora da Universidade da cidade de Jaú, que será mediada pela advogada e presidenta do Conselho da Mulher, doutora Amanda Correia, e Fernanda Lazari, psicóloga e coordenadora da Proteção Social Especial do município de Macatuba.
Boa noite a todos, todos os que estão presentes aqui com a gente, quem está acompanhando pelas lives. Primeiramente, em nome do Conselho da Mulher, gostaria de agradecer a doutora Daniela Rodrigueiro, que mais uma vez, né, vem nos prestigiar com esse brilhantismo dela em defender as mulheres, né, em falar sobre os nossos direitos e todas as batalhas que a gente ainda enfrenta, né, ainda que tantos direitos já tenham sido conquistados. E também gostaria de agradecer a presença aqui do pessoal do Conselho da Mulher, também, que se engajou bastante para a realização desse evento. Boa noite a todos, a todas, né? É de muito assim, felicidade, né, que a gente que trabalha na ponta, né, com as mulheres, com as situações de violência doméstica, né, tem a oportunidade de estar falando um pouco sobre o assunto, divulgando, porque tem muita coisa a se fazer, né? A gente tem um serviço específico aqui em Macatuba, mas o Conselho deu uma força maior para a gente poder estar planejando, pensando e melhorando esse atendimento às nossas mulheres. Então é isso. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a Amanda, todo o conselho, essas mulheres maravilhosas que me dão a possibilidade, a oportunidade de bater um pouquinho de papo com vocês, né? E sempre é sempre muito importante, porque a confiança na gente, né, nos faz acreditar que nós devemos continuar trabalhando, estudando. Então, é um gás indispensável. Então, sempre eu vou estar muito honrada e muito grata e vou estar sempre à disposição. Fico encantada com esse conselho que eu vi, né, nascer, estive perto de vocês e que realmente pode muito ajudar e até assim dar um outro contorno para a questão da violência no município. É muito importante que a gente tenha ações efetivas, né? A última coisa que nós vamos comentar hoje é justamente sobre a possibilidade da gente criminalizar mais uma conduta em defesa da mulher. E aí a resposta que a gente precisa ter, se esse é um caminho, a gente vem buscando isso, se esse é um caminho. Mas antes disso, né, eu acho que o nosso grande assunto, vamos ver se eu consigo. Eita, ficou bom. O nosso grande assunto hoje é responder, né? Por que nós estamos lutando e por que nós devemos continuar a lutar, né? Nós temos verdadeiramente que abrir, né, a nossa caixa de Pandora e ver o que nós podemos tirar, né, desses mais de um século onde a gente fala num dia um dia que marca mesmo a luta pelos direitos da mulher, né? E quando a gente fala luta, é luta inclusive pela sobrevivência. Então, né, na nossa abertura, a gente já teve aí a nossa belíssima mestre de cerimônias mencionando a questão do 8 de março. Então, é importante que a gente pense, né, a origem desse 8 de março. E, para pensar sobre essa origem, uma das questões é essa: será que realmente existiu um 8 de março? Muitas historiadoras têm dúvidas sobre essa data de 8 de março e sobre que evento efetivamente teria acontecido para motivar a criação deste dia, né? E existem muitas dúvidas a respeito, porque a documentação histórica ela não é preciosa, não tem um preciosismo para que a gente possa afirmar sobre o que aconteceu ou não. Então, a gente tem alguns dados que são muito interessantes da gente analisar e que, somados, parece que chegam à conclusão desse 8 de março. Então, só para a gente poder ter uma ideia, né? Realmente existiu um incêndio em uma fábrica em Nova York. Era uma fábrica onde a maioria dos operários eram mulheres, porque a gente está falando de indústria têxtil, e aí a maioria eram costureiras, mulheres que trabalhavam nesta fábrica. Também é verdade que essas mulheres já estavam se organizando, e tem até registros, né, discutindo melhores condições de trabalho. Elas chegavam a trabalhar 70 horas por semana,
E aí uma discussão que não era para ter 16 horas diárias, mas 10 horas diárias de trabalho, problemas que hoje a gente pode chamar de licença maternidade, enfim, elas estavam discutindo direitos trabalhistas e elas esbarravam no seguinte, nas leis, né? E aí elas já percebiam, porque nesta época, final do século XVIII, começo do século final do século XIX, começo do século XX, nós já tínhamos um movimento que era o movimento das sufragistas, que eram mulheres que queriam o direito ao voto e a possibilidade de ser votada para poder sentar nessas cadeiras e elaborar as leis. Então, se discutia a necessidade de melhoria, né, de um aperfeiçoamento nos direitos trabalhistas das mulheres, e isso a gente sabia que só seria possível com os direitos políticos, votar e ser votada, porque aí elas poderiam participar do processo de elaboração das leis. A gente teve, sim, então, né, um registro de um incêndio que aconteceu em 1857, onde nós tivemos 129 de nós a menos, 129 mulheres que morreram. Há quem diga que esse incêndio foi o ponto final, né, o ápice, o epílogo dessa greve trabalhista. E aí também tem uma informação que ronda aí os livros de história, mas não existe uma origem documentada sobre isso, que o patrão ou os patrões teriam trancado as mulheres quando estava pegando fogo. Na realidade, o que se tem comprovado é o seguinte. Se a gente voltar, inclusive, naquela primeira foto, nesta aqui, a gente vê esse incêndio, era um prédio, e nós não tínhamos, né, as normas da ABNT de acessibilidade naquela época. Os corredores eram muito estreitos, as portas deveriam abrir para fora, né, e não para dentro, mas neste prédio as portas abriam para dentro. Então ninguém conseguia sair quando começa a pegar fogo. E aí começa todo esse transtorno e esse drama, essa tragédia por conta deste incêndio. Não há nenhuma comprovação que teria sido um incêndio provocado e que as mulheres, então, teriam ficado presas propositadamente para, enfim, morrerem. E, embora se fale isso, né, sobre esse incêndio, a gente não tem essa documentação histórica, mas é fato que ele aconteceu e é fato que 129 mulheres morreram e 28 homens morreram nessa oportunidade. Também, no 8 de março, que aí há uma dúvida, porque existem registros que isto foi em fevereiro e não em março, e agora a gente está em 1909, a gente vai ter um grande protesto, também em Nova York, com 15 mil mulheres, aí sim por direitos trabalhistas e direitos políticos. Esse protesto foi duramente rebatido pela polícia de Nova York, as mulheres foram presas, apanharam, foi uma coisa bem violenta, mas aí há um registro histórico deste protesto bastante documentado. Temos também, né, veja que o movimento estava acontecendo no mundo. 1913, as sufragistas, agora na Inglaterra, ela estava tomando choque nesse momento, né, nesse registro, porque era também uma paralisação buscando direitos de voto, para votar e ser votada. Mas o que se parece a melhor data, por mais que a gente não fale disso, é o que aconteceu na antiga Rússia, em São Petersburgo, em 8 de março de 1917, e esse sim, um grande protesto de mulheres russas, pela necessidade de implementação de um dia onde se pudesse lutar pelos direitos da mulher. Então, se você pedir para um historiador, né, que ele dê o que existe documentação mais provável para o 8 de março, é em São Petersburgo, né, na antiga União Soviética, né, que nós teríamos ali um 8 de março, em 1917, onde não teve incêndio numa fábrica têxtil, mas um grande protesto marcando esta data definitivamente.
como eu digo para vocês, nós não temos essa certeza, mas sabemos que as mulheres estavam lutando por esses 2 direitos. Pelo trabalho, pelas melhores condições de trabalho e pelos direitos políticos. Para pontuar, essa mulher é muito importante na luta dos direitos, de estabelecimento desta data. Ela é, né, uma grande revolucionária da Secretaria Internacional da Mulher Socialista, e ela é quem vai ter voz e vai propor, em 1914, o dia 8 de março, como dia para se colocar a pauta da mulher, até que fosse necessário que esta pauta fosse colocada. O sonho é que um dia a gente não precise mais colocar essa pauta, porque a gente vai ter superado, né, essa questão de desigualdade de gênero. Em 1975, a ONU reconhece a data, em 1977, a Unesco. E aí a gente tem, dentro dos 30 objetivos da ONU, né, para 2030, a ideia que em 2030 a gente alcançaria uma paridade. Hoje, a Secretaria da ONU falou que nós retrocedemos demais nos últimos anos e que, se as coisas continuarem no ritmo que estão, nós vamos alcançar paridade no mundo daqui 300 anos. Porque se considera, inclusive, a violência com mulheres em todo o mundo, né? E aí não é uma leitura para países que têm uma democracia, ainda que frágil como a nossa, mas instituída, e aí a ONU considera o mundo como um todo, e aí nós precisaríamos de muito ainda para chegar na paridade de gênero. Muito bem. Mas a questão é, elas lutavam lá atrás por direitos trabalhistas, por igualdade, por melhores condições de trabalho, pelo direito de votar e ser votada. E nós? Por que ainda lutamos? Será que ainda precisamos lutar? Então, nesse slide, a gente passa alguns 8 de marços, né? Inclusive esse de 1970, da foto, onde as mulheres continuavam pedindo, né, a igualdade de salários, a igualdade de direitos, né? O problema é que hoje nós temos um problema a mais. Ainda que lá as mulheres tenham morrido pela ausência de condições de trabalho adequada, hoje nós temos um problema a mais. Nós não resolvemos o nosso problema. E aí a gente tem 2 fotos, né, de um congresso em 1930, nos Estados Unidos, com uma única mulher, e a gente tem a foto da Assembleia Constituinte de 88, aqui no Brasil, e o momento em que o Ulisses Guimarães, né, proclama, no 5 de outubro de 88, e até tem mulheres ali, mas é difícil de enxergar, né? Então, a questão é, precisamos continuar lutando? E hoje, como é que nós estamos? Então, hoje, nós até melhoramos um pouquinho da eleição passada. Em 2018, éramos 15% na Câmara, para a gente ter uma ideia. Hoje, somos 18%. Somos 92 deputadas. No Senado, somos 7% das senadoras. É um número alucinantemente baixo. Na cidade de Macatuba e na nossa cidade de Jaú, nenhuma mulher ocupando uma cadeira na Câmara. Estivemos, no final do ano passado, na cidade de Pardinho, acho que eu já contei essa história para vocês, e na cidade de Pardinho, não sei se foi quando nós... Não, acho que foi entre as nossas vindas para cá. Na cidade de Pardinho, nós tivemos a cassação de um vereador no final do ano passado, uma Câmara também integralmente masculina, Pardinho ali do lado de Botucatu, não é tão longe daqui, uma Câmara integralmente masculina, e uma jornalista que exerce o seu ofício de jornalista. E um vereador fez uma fala misógina, gravíssima, e ele só se esqueceu que, embora fosse uma reunião dos vereadores, não era uma sessão pública, era uma reunião extraordinária, mas ela estava sendo filmada, tinha registro, inclusive transmitida. E ele foi cassado por unanimidade na Câmara de Pardinho. Uma situação que, com certeza, ele não teria dito, uma fala absolutamente violenta contra mulheres, né?
ele não teria dito se tivesse uma mulher entre eles, ou pelo menos ele teria mais dificuldade de dizer se tivesse uma mulher entre eles. A gente sabe, né, a dificuldade que nós temos de trazer mulheres para a política, e a gente tem visto isso. A gente vê em nível nacional e a gente vê também em nível municipal, estadual também, mas para a gente olhar as duas pontas, né? E a gente precisa trazer as mulheres para a política. Então, ocuparmos a Câmara dos Vereadores num dia como hoje é extremamente significativo, simbólico, representativo, importante, porque isso dá uma das respostas que a gente precisa. Por que elas não estão? Porque as meninas não se veem. E elas precisam se enxergar para elas poderem se projetar, para que elas possam almejar e, então, alcançar. Então, alguém precisa romper essa barreira. E essa barreira precisa existir. Algumas câmaras, aqui em Macatuba já aconteceu, de ter vereadora, em Jaú também já aconteceu, de ter vereadora, mas isso não podia deixar de acontecer. E, de repente, nós vamos precisar de uma ação afirmativa mesmo, para trazer não apenas os 30% das candidatas, mas trazer, sim, ao menos 30%. Né? O ideal seria a paridade. No Chile, a Constituição aí sendo refeita e se propôs a paridade dos congressistas, 50% homem, 50% mulher. Mas talvez que, num primeiro momento, a gente tenha pelo menos os 30%, para depois alcançar, quem sabe, a paridade. E, se ela viesse de forma natural, seria sensacional. Mas talvez isso seja necessário, porque, nesse primeiro momento, a dificuldade é muito grande, justamente porque não nos vemos, não nos enxergamos e não projetamos, então não batalhamos e não alcançamos. Nós precisamos abrir, né, essa porta, nós precisamos romper essa fronteira, e essa fronteira talvez precise de uma ação afirmativa nesse sentido. É interessante, algumas entidades de classe estão fazendo isso. A OAB fez, e na última eleição, a paridade de gênero, precisamos das chapas com metade de mulheres, né? E nós também temos, hoje, na OAB, a representação étnico-racial. Então, nós precisamos de pessoas de pele preta. Engraçado, porque o povo falava não tem. Como que não tem? Claro que tem, né? Inclusive, a população preta é franca maioria no Brasil. Então, claro que tem. Assim como as mulheres. São mais mulheres do que homens. Portanto, tem, né? O que não queriam era incluir. E isso é muito complicado. E veja como é necessário essa ação afirmativa de exigir as cadeiras. Como garantir os 30% de reserva de vagas para candidatas não é suficiente. Na Câmara dos Vereadores de Jaú, nós tivemos, no final do ano passado, a cassação do presidente da Câmara e de toda os votos do seu partido, porque o Tribunal Superior Eleitoral determinou, por sentença final, que não cabe mais recurso, já foi cumprida, inclusive, que as candidaturas de mulheres em Jaú, daquele partido, daquele senhor que foi eleito presidente da Câmara na época, eram candidaturas falsas, só para cumprir a cota. Eram candidaturas apelidadas de candidaturas laranja, para as mulheres ingressarem, para que o partido pudesse cumprir uma exigência da lei. E, desta forma, o que acontece? O partido consegue os votos para os homens, inclusive faz o presidente, e todos os votos do partido são cassados, são anulados, e aí a gente tem uma recontagem de votos, etc, etc. Está aí a prova. E fosse só em Jaú que isso tivesse acontecido, né? Tudo bem, mas a gente sabe que isto é uma rotina, infelizmente, isso acontece. Só que, além da gente ainda precisar lutar, como a gente vem lutando desde 1800, 1900, pelos direitos trabalhistas e pelos direitos políticos, como eu disse para vocês, hoje a gente tem um problema a mais. E é um problema gravíssimo. Hoje nós precisamos sobreviver.
E quando eu digo sobreviver, no sentido estrito da palavra, é não morrer. A violência contra as mulheres, ela nunca chegou num nível tão absurdo, tão alarmante, tão grotesco, como a gente tem vivenciado nos últimos anos. A Bárbara estava me lembrando, agora um pouquinho antes de começar nosso bate-papo. A Bárbara é jornalista, então faz a tarefa de casa, linda, maravilhosa, que nós tivemos 3 casos recentemente, nos últimos dias, na nossa região. Eu fiquei muito chocada com o que aconteceu em 2 córregos, e eu nem consegui ir adiante com as outras questões. Mas tudo tem a ver com uma questão de não aceitação da mulher em pé de igualdade, da mulher dizendo não, da mulher colocando a sua vontade, os seus anseios, os seus direitos e, muitas vezes, o desejo de romper uma relação afetiva. E aí a gente vê, né, são gráficos que estão aí, todas as linhas de baixo em roxo, elas mostram um aumento de um ano para o outro em todas as formas de violência, só para ficar mais claro para quem está assistindo ou vendo, para não ficar muito difícil. Nós temos um aumento em todas as questões de violência. Aqui a gente tem dados muito concretos, né? Nós temos 18,6 milhões de mulheres no Brasil vítimas de violência. É muita gente. E aí a gente vai vendo, né, os motivos e as formas de violência. E a gente também vai vendo que o lugar mais perigoso, segundo o gráfico embaixo, é em casa. É em casa onde acontecem, é o espaço de maior violência, onde acontece a maior quantidade de violência contra a mulher. A gente vai vendo que a mulher preta sofre muito mais violência do que a mulher branca, porque a mulher preta, ela está numa condição de vulnerabilidade maior do que a mulher branca. Eu venho estudando a questão antidiscriminatória e o racismo e essa estrutura de violência contra a pessoa preta na condição e pelo olhar do grupo opressor. Porque eu sou branca, então eu sou pertencente ao grupo opressor. Na violência de gênero, eu pertenço ao grupo oprimido, por ser a mulher. Mas na questão racial, eu pertenço ao grupo opressor. Então, quando eu vou estudar e eu vou fazer essas comparações entre o racismo e a violência de gênero, seja ela qual for, eu tenho essa dualidade que eu acabei trazendo para a minha forma de estudar. Estar no grupo do opressor e estar no grupo do oprimido. E como é necessário, André, que o grupo opressor haja de forma diferente. E eu digo isso agora num pedido enquanto alguém que pertence ao grupo oprimido. Como é importante que a pessoa de pele branca combata o racismo. Como é importante que os homens combatam a violência de gênero. Como é importante que os homens não relativizem, não passem pano, não aceitem os menores e os maiores atos de violência. Como é preciso não pactuar com essa violência. Eu participei de um grupo de professores, eu sempre falo isso. Eu dei aula em várias faculdades, então tentando ser o mais ética possível, sem dizer qual a faculdade, mas ao longo dos meus quase 30 anos de docência de academia, eu estive em várias faculdades, inclusive como convidada, em algumas, outras como professora colaboradora, outras como, enfim, já mudou o gráfico aí, mas não tem problema, como professora titular, enfim, eu tive em várias faculdades. E uma vez chegou ao meu celular um print de um grupo que tinha na faculdade, numa dada faculdade, que só tinha homens professores.
E eles falavam sobre muitas coisas, inclusive vídeos pornográficos, sobre futebol, né, achando que mulher não sabe falar de futebol. Enfim, uma série de violências, menores, maiores, mas uma série de violências. E o grupo chamava Grupo Secreto. Mas a foto de capa deste grupo era uma vagina. Essa era a foto de capa do grupo. E daí, eu tentando conversar, né, e dizer para eles, se qualquer pessoa dentro deste grupo praticar uma violência contra a mulher, tem sangue nas mãos de vocês. Porque vocês estão praticando a misoginia. Estão aplaudindo a misoginia. Estão incentivando a misoginia. Não estão combatendo a misoginia. E a misoginia, ela se transforma em violência que gera mortes. Então, eu acolher, eu participar de um grupo que traz esse tipo de estupidez ou tantas outras estupidezes, enquanto homem, é sim colocar a minha mão também junto com a mão de quem vai bater na sua companheira, na sua esposa, de quem vai matar uma mulher que disse não para ele, sob qualquer aspecto. Então, é muito importante que a gente faça esse recorte e que a gente entenda o quanto o grupo opressor precisa mudar de sintonia. Tem uma reportagem incrível de um professor que tem mestrado, doutorado no Brasil, no exterior, um currículo incrível, um dos currículos mais bonitos e mais substanciosos que eu conheço. É uma reportagem que foi veiculada no Roda Viva no dia 4 de julho, na época da pandemia, talvez 2022, 2021. 2022 com certeza não. Deve ter sido 2021, mas com certeza no dia 4 de julho. É um homem preto que dizia exatamente isso. A população de pele preta continua resistindo. Nós estamos tentando não morrer. Nós precisamos que a população de pele branca possa vir conosco. É preciso que exista essa aderência do grupo opressor para que a gente possa evoluir. Porque, por enquanto, nós só estamos resistindo. E é o mesmo no que diz respeito à violência de gênero. A importância do homem, enquanto grupo opressor, ser contra qualquer ato de violência, do mais simples ao mais complexo. Aqui a gente tem, né, um outro gráfico que traz todos os crescimentos também de agressões. E aí, gente, os dados são assustadores. Nós temos uma morte por feminicídio no Brasil hoje a cada 7 horas. Nós temos uma mulher agredida no Brasil a cada 2 minutos. Nós temos uma menina que dá à luz a uma criança, portanto, uma menina obrigatoriamente vítima de estupro, porque uma menina não tem capacidade de consentir, então, se ela tem uma gravidez, essa gravidez é decorrente de um estupro, e a cada 20 minutos nasce uma criança, filha de outra criança no Brasil. Em dados gerais, o estupro registra um estupro no Brasil a cada 10 minutos. Enquanto nós estamos aqui, conversando há 40 minutos, nós tivemos 4 mulheres estupradas no nosso país e 2 crianças dando à luz a mais 2 crianças. E o estupro é a forma mais perversa de dominação do patriarcado, da violência do homem contra a mulher. Tem uma antropóloga, ela é argentina, mas também é professora da Universidade de Brasília. A professora Rita fala que o estupro não é um ato sexual. O estupro é uma questão de poder, de dominação. É a forma mais perversa de você mostrar quem manda. A perversão do estupro
ela é maior do que a do feminicídio. Porque no feminicídio você põe um fim. No estupro você faz sofrer. E mostrar quem manda. Evidentemente que as consequências do feminicídio, a morte, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do que move o homem que estupra uma mulher. E não me venha falar em patologia. Porque louco rasga dinheiro e come coisas que não se deve comer. E os homens que estupram não rasgam dinheiro. Por favor. Isso é a expressão mais perversa e terrível de dominação. De dizer, quem manda sou eu. Quando a ONU fala que nós vamos precisar de 300 anos para poder chegar num ponto onde as mulheres vão ter condição de respirar, ela se refere, por exemplo, a países da América do Sul, onde você admite o estupro marital. O homem exigir o sexo dentro do casamento, inclusive se para isso ele precisar agredir. Ele tem licença poética para agredir e estuprar a mulher. Aqui no Brasil, nós já passamos desta fase, mas a gente continua, né, sendo vítima disso. Sendo vítima disso. A gente não permite, mas continua sendo vítima disso. E aí a gente precisa entender isso. Há um componente estrutural e cultural na violência contra a mulher. Não permitam brincadeiras do tipo, que dia é o dia do homem, já que 8 de março é o dia da mulher? No mesmo, vai haver o dia do homem, no mesmo momento em que 3 homens morrerem por dia vítimas de homicídio. Vai haver no dia em que os homens receberem de 50% a 20% menos do que as mulheres, estando em condições idênticas de trabalho e de estudo. Vai acontecer no dia em que a estrutura social não precisar de uma ação afirmativa para ter a voz de mulheres dentro de uma Câmara. Vai acontecer no dia em que dentro de um presídio as mulheres não sejam esquecidas, porque os homens não são. As mulheres que não se atrevam a ficar na porta dos presídios para atender seus maridos, companheiros e filhos presos, mas passem na frente de um presídio feminino num dia de visita. É algo assustador. É algo assustador. E pasmem, quando nós temos a saidinha, doutora, do regime semiaberto, sabe qual é a porcentagem? A de homens também é grande, mas sabem qual é a porcentagem de mulheres que retornam após a saidinha? 100%. As mulheres cumprem as leis. As mulheres respeitam. E se são condenadas, fazem o que tem que ser feito. Mas são esquecidas. Porque dentro do presídio ela não serve para servir. É simples assim. Dentro do presídio ela não serve para servir. E o que nós fazemos dentro de uma estrutura social e cultural é a mulher como um ser que deve servir. Inclusive sexualmente. E aí o perigo da hipersexualização das nossas meninas, das nossas crianças, com 3, 4 anos, já com traços de uma violência estética que a sociedade impõe para elas. Hoje eu estava fazendo uma escovinha para vir aqui ver vocês, e tinha 2 meninas. Hoje é quarta-feira. Uma de 8 e uma de 10 anos, fazendo escova. Isso implica no quê? Pô, se você está fazendo a escova, no outro dia você vai ter que tomar cuidado para não molhar o cabelo, para não, né? Então não vai poder brincar, não vai. Tá errado. E eu
que não me aguento, fui querer saber se tinha alguma festa, alguma coisa. Não, elas vêm sempre. Ô, gente, é uma delícia a gente fazer uma escova, se arrumar, tal, mas muitas vezes é uma baita de uma pressão. Muitas vezes, eu gosto, eu adoro me emperequetar, isso faz parte da minha essência, da minha natureza, e como somos livres, podemos. Mas muitas vezes, querendo ou não querendo, é uma pressão. E quando tem pressão, tem opressão. Então, nós somos violentadas, né, desde muito pequena. E tudo isso compõe essa estrutura de dominação que leva aos números da violência. Porque tudo isso compõe no imaginário do homem e na estrutura social da sociedade esta violência. Um dia eu estava conversando com o pessoal numa ETEC, eu gosto muito de conversar com a moçada de colégio, né, do ensino médio, e eu conversando com eles, essa bendita questão, né, sobre por que tem a Maria da Penha, não tem o João da Penha, por que tem o Dia da Mulher, não tem o Dia do Homem, essa história toda. E aí acabou que me veio uma ideia, e aí eu vou pedir licença para compartilhar com vocês. Quando uma mulher sofre uma violência, imagine, por exemplo, que eu estou andando e eu quebrei uma perna. Essa minha perna quebrada, ela vai para o hospital e vai ser tratada. Quando um homem sofre, e eu não estou dizendo nem violência física, alguém tropeçou e caiu. Ele sofre uma lesão, em vez de falar violência, uma lesão, ele também vai para o hospital e vai ser tratado. Agora imagine, por exemplo, que uma dessas pessoas, ela quebrou a perna, foi para o hospital e foi engessado ali, foi tratada. Mas na semana seguinte, ela está sentada e aí ela põe a mão na mesa, faz assim e quebra o pulso. Ou então ela pega e vai tentar abrir uma lata que está um pouco travada ali, dá uma pancadinha e quebra o dedinho, o osso da mão. E aí ela está se fraturando, ela está quebrando. Então, quando ela chega no hospital, o médico chega para ela e percebe que não é uma fratura isolada. Há um sistema ósseo dentro daquele corpo doente. E essa doença precisa de um tratamento diferente, não basta engessar. Há um sistema social doente. Há uma estrutura de violência contra a mulher que faz com que a sociedade esteja doente. É diferente de uma pessoa que quebra a perna, você vai lá, engessa e resolveu o problema dela. Homens morrem. Sim. Muitas vezes, ou algumas vezes, porque a mulher mata. Sim. Mas não há uma estrutura social de violência contra homens. Existem casos. E esses casos a lei resolve. Mas eles continuam vivendo. Um dia, um cliente chegou para mim e, porque eu quero me separar, não sei o quê. E você acredita? Nós estávamos conversando, quando eu vi, tinha uma faca embaixo da cama. Eu falei, você ficou com medo? Ele falou, não, claro que não. E daí eu perguntei, né, insisti na pergunta, porque podia ser só um tonto querendo dar uma de, não tenho medo de nada, né? Até a hora que passa uma lagartixa, uma barata, né, e sai correndo. Mas podia ser que ele realmente não tivesse tido medo. E eu queria saber isso dele. E ele realmente deixou claro. Porque ele não enxerga essa violência. Sabe aquilo de se ver? Ele não se vê nos noticiários morrendo. Porque a mulher tinha uma faca embaixo da cama e ia matá-lo. E aí ele tem até estrutura emocional para reagir de uma forma inteligente. Porque o medo não toma conta dele. O que não acontece conosco. O que aconteceu em Dois Córregos foi um cara que já tinha uma medida protetiva, que estava separado da mulher e que matou a mulher com facadas no pescoço, no rosto, na frente dos filhos do casal, de 3 e 7 anos. Depois se matou porque é um covarde. Mas que não aceitou, não, o fim do relacionamento. E que vai na casa da ex-mulher e mata a mulher. E aí, quando você vê essa notícia, e na semana seguinte o teu companheiro vem com uma faca, você se recorda do que aconteceu. E você paralisa. E não sabe se defender. Que é o que não aconteceu com esse rapaz que foi conversar comigo
certa vez falando que a mulher estava com uma faca embaixo da cama. Ele não ficou com medo, porque ele sabe que isso não acontece. Ele não bota uma fé que ela ia fazer isso, porque isso não é normal, isso não é um problema social, ainda que possa esporadicamente acontecer. Percebe? Então não há uma estrutura de violência contra o homem, há uma estrutura de violência contra a mulher, que se reflete em todos os setores sociais e que acaba com a nossa morte. Culmina com os feminicídios. Os números são gigantescos, né? E aí, gente, a Maria da Penha, quando ela vem em 2006, ela tem um elemento simbólico muito importante, que é a possibilidade, ela fez isso, ela tirou a discussão do âmbito privado e colocou ela no âmbito público. Ela é importantíssimo. Mas é muito difícil uma lei penal conseguir mudar, sabe, ter esse giro paradigmático que a Lei Maria da Penha teve. É que a gente estava no topo. E a Lei Maria da Penha vem com determinadas colocações. Ela veio, não foi porque ninguém resolveu, porque a sociedade exigiu, ou porque o Congresso Nacional teve consciência. Ela veio porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos botou o dedo na cara do Brasil e falou: "Oh, jura?" E é por isso que a Lei Maria da Penha foi feita. Foi uma exigência internacional. E aí ela vem com esse giro. Mas não se enganem, uma lei penal não tem esse poder. Quando nós criamos o feminicídio em 2015, mudou o quê? A curva de feminicídio é essa. Antes de 2015 não tem dados, porque não tinha, mas ela só aumenta. Ninguém deixa de matar a mulher porque agora a feminicídio é uma causa de aumento de pena e torna, então, a pena mais grave. Aliás, ninguém deixa de cometer crime nenhum porque existe um aumento de pena. Só para fazer um paralelo. Você acha que o traficante, quando ele tinha uma pena, era isso que você ia falar, quando tinha uma pena de 3 anos, foi também em 2006 que a lei mudou, passa por uma pena de 5 anos, eles pararam de praticar o tráfico, porque agora não dá mais 3 de cadeia, dá 5. Vocês acham que a pessoa, quando vai cometer o crime, ela vai olhar o tipo de pena que ela vai ter? Quanto tempo ela vai ficar presa? Aumento de pena e criminalização de condutas não resolve problema social nenhum. E o que eu estou falando é o seguinte: nunca na história da humanidade